Boa noite, pessoal. Prazer estar novamente aqui, conectados, para poder transmitir para vocês algumas informações úteis para nós que trabalhamos nesse ramo de atividade de vender cosméticos profissionais em salões de beleza, né? Aí queremos já aproveitar para falar de algumas coisas bem importantes, né? E sempre estamos falando aqui. Para começar, a gente tem essa série de vídeos, técnicas de vendas em salões de beleza, que é um curso modular. A cada mês a gente trata de um tema específico, um tema de técnica de vendas, porque nós entendemos que um bom vendedor pode até ter algum talento, alguma característica que ajude nas vendas, mas ele precisa aprender a dominar técnicas. Profissionalismo em vendas é domínio de técnicas. Então, nós acreditamos nisso e por isso que a gente tem, então, todo mês um tema, uma técnica específica para o nosso ramo de atividade, técnicas de vendas para salões de beleza. E você pode, inclusive, ver os temas tratados nos meses anteriores, não é? Você pode ver todas as aulas que nós fizemos nos meses anteriores lá no nosso canal no YouTube. Você pode buscar lá por R3 Professional no YouTube, vai encontrar o nosso canal e lá tem um playlist específico, uma playlist específica para essa série de vídeos, né? Dicas para distribuidor de cosméticos. Então, você vai encontrar todas as aulas anteriores e elas são bem relevantes, porque elas tratam de necessidade de temas específicos e que são de ajuda, né, e de necessidade para o profissional que comercializa cosméticos profissionais em salões de beleza. Aliás, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, né? Sempre postamos conteúdo relevante lá. Curta também os vídeos que você gostou, né? Isso vai nos ajudar também a que outras pessoas recebam essas informações, né? Outras pessoas que do nosso ramo, né? E que venham se interessar por esse tipo de conteúdo também. Aliás, a gravação dessa live de hoje deve ficar disponível ainda hoje no nosso canal no YouTube. Então você pode assistir novamente, né? Talvez algum ponto, alguma ideia, algum argumento que foi interessante, você pode assistir novamente para ajudar a lembrar depois, né? Só para você ter uma noção da riqueza dos temas que nós temos tratados, nós falamos na última live, mas queremos repetir agora, é, alguns temas importantes, como, por exemplo, como definir o perfil do cliente ideal. Você não, nem todo cliente serve, né? Às vezes um cliente, ele busca um tipo de produto barato demais, e se o seu produto é de qualidade, ele não vai se encaixar. Pode ser que um cliente, ele não tenha muito planejamento, ele se enrole na hora de pagar seus fornecedores. Esse cliente provavelmente não vai te interessar, né? Então, ter um perfil bem traçado, bem específico, bem claro do que tipo de cliente você quer vender, é importante para você não tropeçar na hora de procurar esse cliente, né? Outro tema importante que já tratamos é como vender na primeira visita. Não é porque você está visitando pela primeira vez, prospectando, que você não deva vender. Se você chegar à conclusão de que pode se aproveitar a oportunidade, por que não, né? Outro tema que já tratamos é como vender em épocas de poucos negócios, crise, né? Épocas, um mercado sazonal como o nosso, por exemplo, como quando está numa baixa, como você vende na época de baixa? Aliás, um outro tema que tratamos é como vender para mercados sazonais, planejar essas vendas, né? Como evitar inadimplência, como lidar com inadimplência, como lidar com objeções, enfim, esses e outros temas já foram abordados. Então, é uma riqueza de conhecimento que compartilhamos. E o nosso formato de aula é sempre assim: a gente mostra um vídeo de um grande especialista conceituado, com boa reputação na área comercial, e nós aplicamos esse tema para o nosso ramo de atividade. Então, ele fica prático e personalizado, né? Uma coisa que realmente acaba sendo de grande ajuda para todos nós. No mês passado, nós mencionamos uma coisa que é bem importante sobre o nosso setor, sobre o nosso segmento de mercado, o segmento de salões de beleza.
é um ramo de atividade muito concorrido. Tem muitas marcas de cosméticos, muitas empresas. Na base da Receita Federal do Brasil, tem mais de 210 mil CNPJs de empresas de cosméticos. É bastante coisa. E tem outra, é um mercado que tem uma característica interessante. Metade do mercado está na mão de 5 grandes players, 5 grandes marcas. A outra metade do mercado é dominada pelo resto de marcas que está bem pulverizado, né? E no Brasil tem cerca de 800 mil salões de beleza, além de ser um ramo que cresce muito. Todo mês, a Receita Federal registra no mínimo 10 mil CNPJs a mais de salões de beleza, salões formalizados com CNPJ, sem contar profissionais de cabelo que trabalham na informalidade. Então, é um ramo que cresce realmente. Tem gente que, né, até repete aquela frase comum, conhecida, de que o ramo da beleza e cosméticos capilar não conhece crise, né? E é verdade, de certa forma, né? Então, realmente, é um ramo que tem bastante oportunidade, mas também tem seus desafios, com certeza. E nós que trabalhamos com cosméticos profissionais, a gente precisa vender. Você fabrica um produto, você não fabrica para ficar ali, você fabrica para ser utilizado. E para ser utilizado, você vai vender. Então, nós precisamos vender, mas também precisamos receber. Não adianta vender e não receber. A gente até brinca, né? Às vezes, se você vender e não receber, era melhor ter ficado parado em casa sem fazer nada, que o prejuízo seria menor, né? Então, a gente realmente precisa vender, precisa receber e precisa também de novos clientes, porque a gente sempre repete isso, né? Várias lives já falamos sobre isso. A gente perde cliente o tempo todo. Não é porque a gente quer, às vezes porque a gente quer, às vezes a gente não quer mais um certo cliente. Exemplo, um cliente que não te paga direito, você não vai querer, né? Outras vezes pode ser que o cliente não compre mais de você, iniciativa dele, você perdeu o cliente, né? Então, nós não vamos, não compensa realmente você investir seu tempo e seus recursos em um cliente que não vai ser bom para você. Então, é bom aproveitar o tempo visitando clientes ou futuros clientes que vão te trazer algum retorno e você também vai contribuir para o negócio dele, com certeza. Para você ter uma noção, né, da necessidade de ir atrás de novos clientes, já que a gente está falando desse tema aqui, imagine só, nós até falamos desse exemplo na última live, queremos repetir novamente aqui. Um vendedor de cosméticos tem 50 clientes que compram regularmente dele, né? Então, é uma clientela razoável, né, para alguns casos, pelo menos. Só que daí, ele acaba, evidentemente, vai perder cliente uma hora ou outra, né? Esse o vendedor vai acabar perdendo cliente. Mas, se ele perde cliente, 10 clientes no mês, por exemplo, então não vai demorar muito e vai ficar sem clientes, né? Se todo mês ele perder 10 clientes. E aí as vendas ele também vão caindo, vão despencando muito. Então, realmente precisa fazer incluir na rotina semanal essa iniciativa, esse esforço de prospectar, de ir atrás de novos clientes, né? Porque assim você vai repondo aqueles que você perdeu ou que você deixou de atender, não te interessou mais. E não só isso, você também pode dosar a expansão dos seus negócios. Então, é realmente bastante importante prospectar. A gente até costuma dizer que prospectar é uma questão de sobrevivência. Então, não deixe de incluir, se você já não tem isso, prospecção na sua rotina semanal. Tenha metas e com isso você vai realmente fazer um excelente trabalho, né, de conseguir novos clientes para que o seu negócio continue expandindo e seja saudável, né? Vai, inclusive, te ajudar a lidar com desafios como de baixas vendas, de inadimplência e assim por diante. Agora, pensa numa situação. Você visita um salão de beleza, você conversa com os profissionais ou com os responsáveis por compras de produtos. Tente imaginar como eles encaram você, como é que eles percebem a sua visita ali. Eles não estão te esperando, né? E talvez fiquem com receio quando você fala da sua marca, que eles talvez não conheçam. Aí, alguém talvez fala para você, seu produto tá caro, o preço está caro. Já aconteceu isso com você? Será que é verdade? Depende.
Caro ou barato é relativo. Talvez você já tenha ouvido essa frase, inclusive. Depende do que você percebe, né, como valor. É o nosso tema de hoje, então. Como vender valor ao invés de preço. Nós vamos aproveitar agora para assistir um vídeo do Tiago Concer. Tiago Concer é um especialista em vendas, né? Ele tem uma quantidade de seguidores bastante grande nos canais, nas redes sociais, e ele vai explicar nesse vídeo como vender valor ao invés de preço. Ele vai, inclusive, definir também o que é preço, o que é valor. Então, preste bastante atenção, porque isso vai te ajudar, com certeza, ao fazer suas vendas. Então, nós vamos compartilhar agora aqui. Vamos dar atenção, então, ao vídeo com o tema Como vender valor ao invés de preço. Vamos dar atenção. Bora, bora, bora. Fala, galera, beleza? Mais um vídeo prático, direto aí de dúvidas do dia a dia do vendedor, né? Como é que eu consigo, Thiago, vender valor ao invés de preço? Aguarda aí que eu vou te mostrar como é que o cliente vê valor nos teus negócios, beleza? Vem comigo então nesse vídeo, vamos começar a partir de agora. Você já vai estar curtindo pelo menos o tema, dá um joinha aqui e depois você compartilha qualquer coisa, fechou? Vamos lá então. Thiago, como é que eu consigo vender valor? Gente, 9 de cada 10 empresas que eu atendo me pedem esse assunto para tratar nas convenções de venda, nos treinamentos. Então, bastante comum, né? Primeira coisa, vamos tentar entender lá, o que é valor? Valor é na visão de quem está comprando, não na sua visão que está vendendo. Parece simples isso, Thiago? Parece. Só que quando você vê na prática o script, como é que os vendedores fazem, eles argumentam o valor baseado no que eles acreditam. Então, por exemplo, a empresa treinou lá, a matéria-prima desse produto aqui é fantástico, olha, esse serviço aqui, o know-how, a gente é o que melhor faz isso, mais rápido faz. Então você tem todo aquele conhecimento e fica tentando passar isso para o seu cliente. Só que guarde uma frase: as pessoas compram pelos motivos delas, não pelo seu motivo. Eu ainda uso uma frase que as pessoas às vezes compram um carro de 500 mil reais, mas não tem um plano de saúde para a família, por exemplo, né? Então as pessoas dão prioridade para o que elas acham importante. Então, Thiago, primeiro passo para vender valor qual é? Primeiro passo para vender valor é entender o que o seu cliente dá valor. Então tem cliente, por exemplo, que dá valor para exclusividade. Ó, só tem esse daqui. Então isso é um fator que ele vê valor, que ele paga mais por aquilo? Pode ser, né? Vou falar daqui a pouco como é que você descobre. Thiago, talvez ele ter primeiro, ele ter rápido. Olha, se você, esse aqui tem hoje, o outro só vai vir daqui uma semana, ou só vou conseguir fazer serviço daqui um mês, né? Pode ser que ele dê valor. Garantia, então talvez garantia, ele precisa de uma segurança, então garantia é algo que gera valor. Tudo isso é coisa que o cliente talvez possa pagar mais, é valor agregado dentro do produto, né? Então isso é muito importante, saber o que o seu cliente dá valor. Como é que eu faço isso, Thiago? Usando perguntas, é muito importante isso. Agora, preste atenção, tem uma pergunta que às vezes a gente fica olhando o valor, perguntando coisas que ele gostaria ou entendendo. Uma coisa que é muito importante, que tem um valor imenso, é o que o seu cliente não gostaria. Olha só que interessante. Vou dar um exemplo, tá vendo consórcio. O seu cliente comprou uma vez consórcio, teve uma experiência ruim. Ou o cunhado dele teve uma experiência ruim com consórcio. Então, por exemplo, no início da abordagem, usar perguntas, né? Olha, que legal, você já conhece como funciona o consórcio? Pegando um exemplo, tá? Não, alguém da sua família já tem consórcio, né? Você tem profundo conhecimento, 0 a 10, qual é o seu conhecimento? Você vai entendendo se ele já passou por isso. Porque o que ele não quer tem um valor imenso. Por exemplo, ó, se você me garantir que isso não vai acontecer, pô, eu estou disposto a pagar mais. Isso muita gente, né? Por quê? Porque primeiro as pessoas querem evitar a dor, depois elas querem buscar o prazer. Então a parte mais importante para vender valor é a parte que você está perguntando, levantando as necessidades. E lembre, valor então é percebido pelo cliente. E Thiago, como é que forma esse valor percebido? Simples, olha só essa fórmula aqui. É o valor que você apresenta menos o custo de aquisição. Tiago, como que é o valor que apresento? Geralmente tem 4 características aqui. Primeiro, valor da marca. Então, se a marca tem um valor muito conhecido, isso tem valor. Quer dizer, a pessoa paga mais, né? O vendedor, quando ele tem um relacionamento muito bom com o cliente, ou demonstra absurdo conhecimento, isso gera valor. As pessoas se sentem seguras sendo orientadas por esse vendedor. Isso gera valor.
né? E aí vem o próprio serviço ou a matéria-prima, o próprio produto. Então, se tem uma matéria-prima, né, que ele é excepcional, dura muito mais, isso também gera valor, né? Se o serviço em volta, às vezes você vende um produto, mas o serviço em volta, ó, eu vendo esse produto, mas eu vou dar todo o suporte para implementar um sistema, por exemplo, ou para você poder utilizar esse produto, né? Nós vamos na sua casa, ajudamos, ou você tem 24 horas de acesso. Esse serviço em volta do próprio produto. Tudo isso. Então, essas colunas, o mais importante é tentar entender o que ele dá valor nisso. E aí você vai fixar em cima disso. Quando você pergunta lá, você não precisa falar tudo que o produto tem. Então, o valor não é falar que o produto tem muitas coisas, né? É falar o que o seu cliente dá valor e como isso aqui vai ajudar ele. Porque se você passa muita informação, presta atenção aqui, ó. Se você passa muita informação sobre ele, O meu produto tem matéria-prima, tem 500 coisas diferentes da concorrência. muita informação para o cliente fica confuso, né? E aí vai de novo a frase na tela. E cliente confuso e indeciso, ele não compra. Então, muita informação atrapalha a sua venda. Então, vamos lá. Venda de valor está baseado nos valores do teu cliente. Então, o primeiro passo para vender e mais importante para vender valor é fazer boas perguntas sobre, o que ele não quer de jeito nenhum. Olha, não quero, isso aqui eu não quero fila, não quero esse tipo de produto, não quero ter que ficar ligando, não quero ter que ligar e não conseguir falar com ninguém. Isso é o que ele não quer. E depois o outro, o que ele gostaria, o que ele está procurando de mudança na vida dele ou de benefício com esse produto. Galera, curtiu isso aí? Acredite, aqui a gente vende mais do que a concorrência e eu cobro mais caro. Então eu me sinto tranquilamente seguro para poder falar de venda de valor. Agora, tem um último passo aqui que eu queria deixar claro. Coragem. Vender valor é coragem. Cobrar mais tem muito a ver com coragem, com acreditar naquilo, com passar o preço e principalmente segurar o valor. E lembra uma frase também que eu gosto muito aqui. Antes de melhorar, sempre vai dar uma piorada. Então, quando você resolver trocar sua venda de preço por venda de valor, talvez você perca algumas vendas. Isso é completamente normal, porque os seus clientes vão começar a se adaptar, entender agora que o seu produto ou serviço ele é melhor, que ele vai ter mais benefícios, e para isso ele vai ter que cobrar um pouco mais, tá bom? E só um resuminho, quando você pergunta lá no início, você usa para negociar no final. Então se ele pergunta lá, olha, eu não quero de jeito nenhum, ter que eu mesmo fazer isso, eu gostaria de um suporte de vocês. Tá bom, o senhor não quer? Não. Aí você vai negociar, quando você passa o preço, se ele falar que tá caro, não, ficou um valor muito alto, você vai voltar e falar, seu Paulo, como o senhor mesmo falou, o senhor não quer de jeito nenhum ter que fazer isso. E para isso eu tenho que disponibilizar uma equipe para fazer um suporte para o senhor. E isso tem um custo. O senhor estaria disposto a abrir mão disso por essa diferença de valor? Olha que pergunta sensacional. Então, quando você pergunta lá no início, você tem um conjunto de ferramentas para poder vender valor. Combinado? Se você curtiu, compartilha e dê outras ideias nessa situação. O que você faz? Escreve aqui para mim, por favor, que você vai me ajudar e vai ajudar um monte de gente também pelo Brasil e pelo mundo. Bora lá. Muito bom, né? Então, olha quantas dicas úteis que o Thiago nos deu com esse vídeo instrutivo, né? Que ele falou sobre como vender valor em vez de preço, né? Ao invés de preço. Então, vamos recapitular um pouquinho do que nós vimos nesse vídeo, né? Porque agora é aplicação para o nosso ramo de atividade realmente, né? Veja, lembrando o que ele falou, o cliente dá valor em algumas coisas e às vezes o vendedor dá valor em outras coisas. É muito comum isso. Então, no nosso ramo, chega lá você vendendo no salão de beleza, você quer falar dos diferenciais do seu cosmético, do seu produto, dos ativos que ele compõe e de outras qualidades ou características que você acha positiva. Talvez seja o mesmo. Mas a pergunta é: isso importa para o cliente? É isso que é relevante para ele? É isso que ele está dando valor? Aí tem um grande desalinhamento no nosso ramo de atividade entre vendedores de cosméticos e os profissionais de cabelo que compram, ou às vezes um gestor, uma pessoa responsável por compras no estabelecimento lá, no salão de beleza. Então, veja, a gente tem que realmente perceber o que importa para essa pessoa que vai comprar e não o que importa para você que conhece o produto e quer vender, né? Aí o Thiago até mencionou algumas coisas que às vezes agregam valor ou são diferenciais, são relevantes para quem compra. A exclusividade, por exemplo, imagina, por exemplo, esse shampoo é o único da sua espécie, não tem outro, só produzimos um. Vai custar mais caro, né, por causa da exclusividade. Não tem esse tipo de coisa, né, mas é só para ilustrar. Ou então a rapidez, né? Olha, você
podemos combinar o seguinte: quando você precisar de um pó descolorante, é só me ligar que em 10 minutos, no máximo, estou aqui e te entrego. De repente, para um profissional que não tem muito hábito de se planejar nas suas compras e deixa acabar produto, assim, às vezes acaba produto, pode ser uma coisa que agregue valor para ele. Ou garantia, né? Olha, você pode ficar com os produtos, qualquer problema que você tiver, eu venho aqui te substituo, enfim. A pessoa quer se sentir segura, né? Agora, ele também falou uma coisa importante. Às vezes o cliente tem coisas que ele não aceita, que ele detesta. Ele não quer de jeito nenhum, né? Pode ser que ele tenha tido uma experiência traumática no passado. No nosso ramo tem bastante disso. Por exemplo, imagine só que o profissional cabeleireiro quis experimentar um produto novo. Ele estava acostumado com um produto caro, de marca, e que ele estava querendo diminuir o gasto dele com isso. Então, ele foi experimentar um produto novo, talvez uma progressiva. E aí, ele não teve uma experiência muito bem sucedida. E o que normalmente isso faz com ele? Ele pode ficar traumatizado. Fala assim, por que que eu fui tentar trocar de produto? Eu devia ter ficado com aquele produto que estava funcionando. Time que ganha não se mexe. Tem gente que acredita nessa frase, né? Então, ele às vezes fica com essa coisa, então ele não fica resistente a fazer uma experiência nova, né? Então, às vezes o cliente não quer certas coisas, não é? A gente tem que tentar descobrir isso daí, né? Às vezes a pessoa, ele até falou uma frase que é bem verdadeira, às vezes a pessoa tenta primeiro evitar uma dor para depois buscar um prazer, né? E problemas, né? São dores, né? Nos negócios. Então, mas como é que você descobre o que é relevante, o que importa, aquilo que o cliente dá valor e aquilo que ele não quer de jeito nenhum? Como é que você descobre essas coisas? Um método simples é fazendo perguntas. Quais perguntas? Bom, infelizmente não tem como fazer uma listinha de perguntas, uma receita de bolo, porque cada visita é uma visita única. Cada cliente é diferente do outro. Então você precisa talvez ter algumas perguntas que você vai elaborar em casa, o ideal seria isso, né? E que você vai com elas já preparado, talvez até ensaiar na sua casa antes de você sair do seu escritório, né? Antes de você sair, para que você vá com ela já aqui, ou até uma colinha, se você achar que convém de início, né? Para você ir descobrindo coisas que podem gerar valor ou até diminuir o valor de algo para o seu cliente, né? Às vezes, suporte gera valor, marca, tem gente que, no nosso ramo, tem gente que dá muita importância para uma marca famosa e paga caro, paga os olhos da cara, mas dá valor. Então, isso é relevante para a pessoa, isso tem valor para ela. Pode ser caro, o preço pode ser alto, mas ela paga, porque para ela isso tem valor, né? Outras coisas que às vezes a pessoa dá valor também é suporte, né? Um bom atendimento, né? Um pós-venda. Então, não é só vender o produto, receber, tchau, até logo, né? Mas é dar uma certa assistência, uma certa atenção, manter um certo contato depois da venda, né? Então, isso também pode ser de ajuda, né? Uma coisa que ele falou que é bem relevante nós também mencionarmos aqui, frisarmos, é uma armadilha comum para vendedor de cosmético. É fácil também ele estudar o produto dele, né, com detalhes tal, embora talvez o vendedor de cosméticos seja um químico, um cosmetólogo, mas ele estuda características do produto e tenta falar delas. Às vezes ele fala demais, ele fala de todos os ativos, ele fala de características do produto, dos resultados que vai ter e tal, e começa a falar, 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 e às vezes isso atrapalha, porque até uma frase que ficou em destaque no vídeo é que o cliente, ele, quando está confuso, ele acaba não decidindo comprar, né? Deixa o cliente confuso, a frase é a seguinte: cliente confuso e indeciso não compra. A gente sabe por experiência que é verdade, né? O cliente quer se sentir seguro, né? Quer se sentir, ele quer ver clareza, para ele ficar seguro, se sentir seguro e tomar uma decisão, não ficar ali titubeando, né? Isso vai ajudar ele a tomar uma boa decisão realmente de comprar, né? Então, o que eu falo do produto? Falo o que importa, mas o que importa é aí que você vai descobrir com as perguntas, o que importa para o cliente. Por exemplo, dá um exemplo bem prático do nosso ramo de atividade. Uma cliente cabeleireira, ela comprou um pó descolorante
que emborrachou o cabelo da cliente ao fazer as mechas. E ela ficou desesperada, porque o cabelo começou a querer cair e tal, né? Então, aí ela teve que comprar Plex, né? Para passar a fazer a descoloração, as mechas das clientes. Então, você pode dizer, por exemplo, ao descobrir essa experiência da cliente, de repente conversando, fazendo perguntas, você pode explicar que você, se for seu caso, por exemplo, você tem um pó complexo. Então, ela não precisa comprar dois produtos para um serviço. Ela compra um pó que já tem Plex na fórmula e que, portanto, não vai fragilizar o cabelo da cliente, né? Não vai deixar o cabelo emborrachado, quebrar o cabelo, né? Vai proteger o cabelo ali. Então, você vê, é uma forma de você perceber o que importa para o cliente, aquilo que ele dá valor, para você atender ele naquilo que realmente ele dá valor, naquilo que é relevante para ele, né? Então, é muito importante isso daí, né? E faça boas perguntas, né? A gente está falando de fazer perguntas. O que são boas perguntas? São aquelas perguntas que vão te ajudar a descobrir o que importa para o cliente e o que ele também não quer de jeito nenhum, né? Porque as duas coisas são importantes para você se posicionar ali diante da conversa que está tendo com o cliente, né? Ele também destacou que vender valor é coragem, né? O jeito de falar, né? Claro, né? Então, você fala, meu produto custa 100, o preço dele é 100. Mas se lá no fundo você acha que esse preço é exagerado, é caro, você talvez não pagaria isso para aquele produto, então você já não está tendo a coragem que precisa para poder vender o produto, né? Você tem que ter fé naquilo que você faz, né? E acreditar, né? Então, você tem que descobrir por que o seu produto, o preço dele é 100. E talvez depois de descobrir tudo isso, você fala assim, é até barato, se for pensar bem. Tudo isso que o produto tem, por 100, é até barato. Então, quando você tem essa convicção, você consegue vender, você tem a coragem necessária para defender seu produto, para promover ele, para, né, falar dele e para vender realmente, né? Então, é isso que é importante. Porque se você não acredita no produto e no preço que ele tem, o cliente pode facilmente desarmar você quando ele disse que o preço está caro. Talvez você não tenha argumentos para mostrar para o cliente que ele está enganado, que o preço não está caro, é que ele não percebeu as vantagens do produto, né? Outra coisa importante que o Thiago falou no vídeo dele, antes de melhorar, vai piorar. Para muitos vendedores de cosméticos, esse ano de 2023 acabou acontecendo um pouco disso. Alguns meses que se passaram não foram muito fáceis para vender, né? Nós tivemos relatórios de que pessoas em algumas áreas do país, né, algumas regiões do país, tiveram uma piora nas vendas. Mas não esqueça, se caiu as vendas, não vai cair para sempre, vai melhorar, né? Nós temos uma retomada importante para acontecer no segmento. O segundo semestre está pintando aí, é uma época de aumento nas vendas, isso é tradicional nesse mercado já, né? Então, para nós olharmos com olhos positivos para frente. E, claro, se você vendia um produto muito barato antes, então você vendia preço, se você passar a vender um produto de mais qualidade, você vai vender mais valor do que preço daqui para frente, é como ele falou, você talvez vai perder alguns clientes, algumas vendas, você está mudando o seu formato de vendas, né? Então, é normal que você perceba que os clientes também se ajustem a isso. E um exemplo que a gente pode dar também é do home care. Home care, para linha de produtos profissional, né? Um fabricante de produtos profissional que também produz home care, não dá para comparar o home care com um shampoo que um consumidor compra no supermercado, por exemplo. São produtos totalmente diferentes. Aquilo no supermercado é praticamente um detergente de cabelo. O home care, geralmente, ele tem ativos, ele tem ingredientes ali na sua composição, na sua formulação, que vão muito além de um shampoo, né? E que vão. E a pessoa que é profissional de cabelo sabe identificar o tipo de cabelo que a cliente tem e o tipo de home care que ela vai precisar ali, né? E para indicar isso para ela. Então, a cliente muitas vezes está disposta a pagar um preço mais alto, muito mais alto às vezes do que no supermercado, mas para ter o produto que ela quer. Então, isso é também uma coisa que dá para ensinar, de certa forma, ou transmitir, né, compartilhar com as nossas clientes, os nossos clientes que são profissionais de cabelo também, né? Então, vimos nessa live a importância de nós vendermos valor, não preço.
Como é que a gente faz isso? Descobrindo o que importa para o cliente, o que é relevante para ele e o que ele detesta, o que ele não quer saber. Como é que a gente faz isso? Com perguntas, perguntas bem escolhidas. Então, que você possa fazer isso, né? Que você possa caprichar na hora de você vender, entender bem o que o seu cliente quer, não ficar em mundos diferentes, falando do seu produto, de características e diferenciais, e ele não quer saber nada disso. Então, ser objetivo, né? Ser simples, ser direto e atingir o núcleo do negócio, o que realmente importa, que é atender o cliente, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele deseja, evitar o que ele não quer, o que ele não aceita, o que ele detesta. E assim, com certeza, você vai melhorar suas vendas. Melhorando suas vendas, vai melhorar seus recebimentos. Seus negócios vão expandir, você vai ter muito sucesso. É isso que nós desejamos para todos os nossos amigos e parceiros de negócio. Então, muito obrigado por estar conosco em mais essa live e até o próximo mês.